Milionário descobre que mendigo salvou sua vida e sabotou seu avião em ação clandestina. O dia amanheceu pesado. Lucas, o milionário famoso por suas extravagâncias, estava a bordo de um jato particular. A cabine era um santuário de luxo, mas a arrogância o acompanhava como uma sombra. Com um drink na mão, ele desdenhava do mundo lá fora, cercado por uma equipe que orbitava sua vontade. Tudo parecia perfeito, até que a turbulência começou. O avião balançava de forma ameaçadora e os gritos da tripulação ecoavam nas paredes estofadas de couro. Lucas, em sua indiferença, fazia piadas, menosprezando os alertas. O pânico tomou conta quando o painel de controle começou a piscar. Mas o que ele não sabia era que a verdadeira tempestade estava em formação, e não era apenas no céu. De repente, a perda de altitude. O jato estava em queda livre. Ele gritou. O medo estava estampado em seu rosto fino, e então, em meio ao caos, apareceu Samuel, o piloto. Um homem que, à primeira vista, não aparentava ser muito. Um mendigo negro, com roupas puídas, estava no controle. O que era aquilo? O que ele estava fazendo ali? A verdade era que Samuel, na fragilidade daquelas horas, havia feito algo inconcebível. Sabotado o voo. Os segundos se arrastaram. Os gripos eram como trovões. O avião mergulhou e, em um ato inesperado, Samuel puxou o manche com precisão. Aterrissagem forçada. Os passageiros sobreviveram, mas a coragem de Samuel o tornara um herói inesperado, e sua ação desencadeou uma série de questionamentos. Por quê? Ninguém conseguia entender. Na praia de areia fina, onde o avião se arrastou, Lucas sentiu o chão sob seus pés. O pânico deu lugar a um misto de alívio e confusão. Por que um homem como Samuel, que tinha tão pouco, estaria disposto a arriscar tudo? E aquele olhar profundo e penetrante. Havia algo mais naquela história. As semanas seguintes foram insuportáveis para Lucas. As noites se arrastavam. Sonhos inquietantes o perseguiam. A imagem de Samuel se impunha. Não importava o quanto tentasse afastá-la. Ele começou a pesquisar. Desenterrou pistas e ligações entre seu passado e o do piloto. Descobriu que Samuel já tinha sido parte de sua vida antes de sua decadência. Um rival da juventude. Alguém que havia enfrentado seu próprio pai. Uma rivalidade antiga, uma disputa familiar. O universo parecia conspirar. O peso da realidade o esmagava. O dinheiro, que sempre fora sua armadura, agora parecia uma prisão. Os excessos, as festas, o desprezo pelas pessoas ao seu redor. A jornada de Lucas não era só sobre a luta por respostas. Era um mergulho em remorsos, em um passado que ele nunca quis revisitar. E agora, enquanto tudo se desenrolava, o que seria verdade? O que Lucas realmente sabia sobre sua própria história? Por que o destino trouxe Samuel de volta para ele? A conexão entre ambos se tornava mais intensa, e a luta por redenção parecia inevitável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Lucas mergulhava em seus próprios demônios, tentando entender a conexão com Samuel, uma nova camada de realidade despontou em sua vida. Era uma manhã nublada de sábado, e ele decidiu ir ao local onde o acidente acontecera.
buscando respostas que pareciam escapar por entre seus dedos. As ondas quebravam na praia, mas seu coração estava pesado. Ele queria confrontar Samuel, ouvir a história completa. Mas o que ele encontrou foi algo que nem em seus piores pesadelos poderia imaginar. Caminhando pela areia, Lucas notou uma aglomeração. Pessoas murmuravam, e o clima havia mudado. Ao se aproximar, seu estômago se revirou. A polícia estava lá, cordões de isolamento. E gritos alarmantes. Havia um corpo estirado na areia, coberto por um lençol branco, e a única coisa que Lucas conseguia enxergar era um sapato surrado que parecia familiar. Ele se aproximou ainda mais, e um nó se formou na sua garganta quando se deu conta. Era Samuel. Não, não, isso não pode estar acontecendo. O grito escapuliu de seus lábios antes de ele perceber. Agentes da polícia afastavam curiosos, e Lucas brigava para se manter de pé. A realidade batendo com força. Como isso podia acontecer? Ele não sabia como processar a cena. Samuel, o homem que havia arriscado tudo, estava agora diante dele, sem vida. Uma sensação de impotência tomou conta de Lucas. Ele não. Ficou sabendo como Samuel havia morrido. Ouvia fragmentos de conversas ao redor. Foi um tiro. Ninguém sabe de onde veio. Mas havia algo mais. Um murmúrio que crescia entre as pessoas. Algo sobre um antigo rival de Samuel, de conflitos não resolvidos. Lucas se virou, seu coração acelerando. No fundo, ele sabia que Samuel tinha um peso que não era só a pobreza. A rivalidade familiar flutuava no ar, como um espectro. E agora, ele precisaria investigar. Se afundar mais fundo na vida do homem que salvou sua vida. Mas havia um detalhe que estava se formando na sua mente. Algo que mudava todo o jogo. Samuel não era só um mendigo. Ele murmurou para si mesmo. Os fragmentos de uma história começaram a se entrelaçar e uma nova verdade apareceu. Ele lembrou de uma conversa distante que teve com seu pai, das menções a um Samuel que fazia parte de um esquema obscuro, algo maior do que ele mesmo poderia entender. A dúvida começou a corroê-lo. Samuel foi um herói ou um sabotador? E se suas ações fossem impulsionadas por razões que ele não havia conseguido ver? Medos antigos ressurgiram, e Lucas sabia que precisaria agir rápido. Ele se afastou da praia, cada passo mais pesado que o anterior. Já não era apenas uma busca por respostas, era uma corrida contra o tempo. O que mais ele não sabia? Quais segredos estavam escondidos? E por que ele tinha essa sensação de que, de alguma forma, tudo estava interligado? Quando Lucas finalmente se afastou da cena, algo estalou. Um movimento no canto do seu olho. Uma figura familiar na multidão. Poderia ser outro sinal? Outra pista? Ele não estava seguro, mas tinha certeza de uma coisa. A história de Samuel não havia terminado. Havia muito mais a ser revelado. Lucas olhou em volta, perdido em seus pensamentos enquanto a multidão se aglomerava. O corpo de Samuel estava ali, coberto, mas tudo parecia surreal. Uma dor aguda lhe cravou o peito e os murmúrios ao seu redor tornaram-se um eco distante. Ele precisava desenredar essa situação. Por que tudo isso havia acontecido? De repente, uma mulher passou apressada por ele, o rosto coberto com um lenço. Algo sobre aquela figura chamou sua atenção. A pressa, a ansiedade nos olhos, ele não pensou duas vezes, seguiu-a. A mulher era alta, com cabelos desgrenhados e um andar rápido. Lucas forçou o passo, sentindo o peso da corrida em seu estômago. A multidão se desfez ao redor dele e sua mente girava em torno de Samuel. "Ei, espere!" gritou, quase sem fôlego. Ela hesitou, mas logo se virou, encarando-o com desconfiança. "Você não devia estar aqui", disse ela, a voz tensa. "Isso não é para você." "Quem é você?"
perguntou Lucas, sem conseguir esconder a agitação. Você conhece Samuel? Ela hesitou, a expressão dela se suavizando momentaneamente. Ele não era só um mendigo. Ele tinha amigos. Amigos que sabem de coisas que você não faz ideia. Do que você está falando? Lucas se aproximou, sentindo a batida frenética do coração no peito. O que você sabe sobre ele? A mulher olhou para os lados, como se temesse ser ouvida. Depois, numa fraqueza involuntária, baixou a voz. Havia um motivo para a queda do avião. Algo que foi deixado para trás. Algo que Samuel nunca quis que você soubesse. Lucas franziu a testa, sua curiosidade lutando contra o medo. O quê? O que ele fez? Antes de tudo isso, ela começou a falar, mas foi interrompida por um barulho ensurdecedor. Um tiro ecoou pela praia e o pânico surgiu como uma onda. O homem gritou e Lucas se virou. Um homem com um capuz negro saiu de uma esquina, segurando uma arma. Ele parecia determinado, avançando em direção a Lucas. O mundo em volta começou a girar. O Lucas sentiu seu coração acelerar, um gélido aperto na garganta. Ele não sabia quem era, mas a expressão do homem sugeria que ele não estava ali. Você não deveria ter vindo aqui. O aviso chegou tarde demais. O homem disparou outra vez e Lucas se lançou para o lado, a adrenalina consumindo cada milímetro de seu corpo. O tiro atingiu um carro, estacionado, e o vidro estilhaçou-se. Ele olhou em volta, tentando encontrar uma maneira de escapar. A mulher havia desaparecido na confusão e ele estava sozinho, cercado pelo medo. Mas então, uma voz familiar cortou o caos. Parem! Era a voz do policial que estava na cena do acidente. Ele chegou correndo, armando-se contra o atacante enquanto Lucas se arrastava para trás, protegendo-se como podia. Qual é a conexão? O que está acontecendo? Lucas gritou, suas palavras abafadas pelo barulho. Ele não conseguia entender por que tudo isso estava acontecendo. Por que o ataque? Furioso e confuso, Lucas olhou para o homem com a arma e para o policial que corria em sua direção. Tudo parecia um pesadelo, e as peças em sua mente começavam a se encaixar de uma forma perturbadora. Quem era Samuel realmente? E o que ele tinha a ver com isso tudo? Os olhos do capuz negro brilharam em desafio. Samuel não era o que você pensa, ele gritou, o caos ao seu redor quase engolindo suas palavras. A verdade está longe de ser simples. Você está prestes a descobrir o que realmente aconteceu e o que você realmente é. Um último disparo ecoou e tudo fez silêncio. A vida de Lucas estava prestes a mudar para sempre, mas ele só poderia se perguntar: qual era essa verdade? E como tudo isso estava conectado de uma maneira que ele nunca poderia imaginar? Lucas estava em estado de choque, cercado pelo caos. O homem de capuz gritava. As pessoas corriam e a adrenalina pulsava em suas veias. O eco do tiro ainda ressoava em sua mente. Ele mal tinha tempo para processar quando o policial chegou, armas em punho, e pela primeira vez Lucas sentiu segurança. Para trás, Lucas! Gritou o policial, sua voz cortando o ar denso da confusão. Lucas se encolheu, a mente girando. O homem de capuz parecia decidido, mas repentinamente algo mudou. Ele olhou diretamente para Lucas. Você não sabe quem é, sabe? Sua voz era baixa, mas carregada de raiva e dor. Naquele momento, uma combinação de luz e sombra cruzou o olhar de Lucas. Ele hesitou, absorvendo as palavras como se fossem um veneno. Mas antes que pudesse responder, o homem com o capuz virou-se e disparou para o lado, em direção a uma pequena multidão que ainda não havia fugido. Ele se perdeu entre os corpos em pânico. O policial gritou, mas era tarde demais. O homem desapareceu e com ele a única pista sobre o que estava realmente acontecendo. Lucas se virou, tentando pegar ar,
A pressão em seu peito era quase insuportável. Seu olhar alcançou a mulher que havia encontrado antes. Ela estava mais afastada, mas algo sobre sua expressão o fez perceber que ela estava olhando para ele. Seus olhos estavam arregalados, e ela começou a se afastar apressadamente. "Espere!" Lucas gritou, mas a multidão a engoliu. Coração acelerado. Ele foi atrás dela, os pés afundando na areia molhada. Ele não poderia deixar isso assim. Enquanto corria, várias perguntas o martelavam. O que significava tudo isso? O que Samuel realmente era? Uma reviravolta? Não, um pesadelo. O corpo de Samuel estava coberto ali, não apenas com um lençol, mas com um véu de mistério que ele sentia que precisava descer. Quando finalmente alcançou um ponto mais isolado, Lucas encontrou a mulher encostada em um carro. Ela parecia mais relaxada ali, mas seu olhar ainda era de preocupação. Ele a encarou. Um nó se formou em sua garganta. Você sabia dele. Sabia o quê? Era Samuel. Não sabia. A pergunta saiu de seus lábios antes que pudesse segurar. Samuel não era quem você pensa. Ele era parte de algo maior, algo que foi incrivelmente complicado. Disse ela, a voz baixa. Complicado como? Respondeu Lucas, sentindo a urgência em cada palavra. Era um plano. Ele não sabotou o avião por maldade. Foi tudo parte de um esquema. Um esquema que envolvia sua família. Um gelo correu pela espinha de Lucas. Minha família? A mulher balançou a cabeça. Sim, Samuel era o filho do homem que seu pai tinha deixado para morrer. Ele não era apenas um rival. Ele era um sobrevivente. Você não sabe tudo. As palavras dela giraram na mente de Lucas como um furacão. O que isso significava? Ele sempre achou que tinha controle, que sabia de tudo. Mas agora estava claro que Samuel não era apenas um mendigo. Ele tinha origem, uma história que cruzava seu próprio sangue. Isso não pode ser verdade. Lucas estava desesperado, sua voz subindo enquanto a realidade o atingia. Os rumores só aumentavam e ele sentiu que tudo começava a desmoronar. O que mais você sabe? Mas antes que ela pudesse responder, um grito profundo de dor cortou o ar. Um novo ruído, um tamborilar de tiros mais perto. 2, 3 e mais um, ecoando de modo mais ameaçador. Era um som muito familiar. Uma sombra movimentou-se ao fundo e... Então tudo aconteceu em câmera lenta. O capuz negro apareceu de novo, desta vez com mais determinação. E antes de Lucas poder compreender, o homem avançou em direção à mulher, puxando-a para longe dele, como se a vida dela dependesse disso. "Saia!" bradou ele, colocando-se entre ela e o estrombo crescente dos disparos. O instinto de proteção era inegável, mas também um sinal iminente de desgraça. O corpo de Samuel ainda estava em sua mente. E agora ele se via em um dilema ainda maior. As linhas entre o bem e o mal estavam embaraçadas. Um barulho ensurdecedor e tudo escureceu. Lucas sentiu a gravidade da situação cair sobre ele, olhando para os rostos ao seu redor. Percebeu que algo muito maior estava em jogo. E no fundo de sua mente a pergunta ecoava como um grito sem fim. Quem realmente era Samuel? E por que tudo parecia estar ligado a ele de uma forma tão obscura? Quando a poeira assentou, Lucas estava no meio de uma tempestade. Ele precisava de respostas, mas as perguntas só aumentaram. Lucas estava em estado de choque, cercado pelo caos. O homem de capuz gritando, as pessoas correndo e a adrenalina pulando em suas veias. Um novo tiro ecoou. E tudo voltou a parecer um pesadelo. O policial que havia chegado, corpo firme e alerta, avistou Lucas e apressou-se em sua direção. A tensão era palpável. São eles. Lucas, fique atrás de mim!
disse o policial enquanto varria a área com sua arma. Mas antes que algo mais pudesse ser feito, um disparo rasgou o ar e Lucas viu o policial cair, o corpo se dobrando de maneira horrenda. O grito do oficial foi abafado pelo horror do momento. O tempo parecia parar. Não! Lucas gritou, uma onda de pânico tomando conta dele. Não tinha tempo para pensar, apenas sentiu uma dor aguda na barriga, uma mistura de medo e desespero. O homem de capuz avançava, mas Lucas estava paralisado. O que havia se tornado sua vida estava desmoronando diante de seus olhos. Mas quando os gritos começaram a diminuir e a confusão se dissipou a pouco, algo totalmente inesperado aconteceu. O capuz negro parou e, em um movimento rápido, puxou uma máscara do bolso e colocou. Lucas sentiu seu sangue congelar. O homem tirou o capuz e revelou um rosto que ele conhecia bem. Um rosto que parecia uma faca afiada cortando seu coração. Era seu próprio irmão, Gabriel. O que está acontecendo? Lucas berrou, a incredulidade se misturando ao choque. Ele se lembrava de Gabriel, de como havia desaparecido anos atrás, do quanto sua família parecia ter enterrado esse capítulo. Você deveria estar morto. E você achou que ia escapar, irmão? Gabriel respondeu, sua voz cheia de rancor. A multidão agora estava em pânico. As pessoas estavam começando a se afastar do local. Mas Lucas estava preso naquele instante, o olhar de Gabriel cravado nele como uma espada. Samuel estava no caminho. Ele sempre foi. E você nunca entendeu. O mundo girava e Lucas sentiu um nó na garganta. Ele não conseguia processar o que ouvia. O que Gabriel queria dizer com aquilo? O que estava escondido sob a superfície das interações de sua família? Você estava do lado deles, não estava? Lucas se indagou, sua mente tentando juntar as peças. Samuel, seu salvador, seu amigo que havia se tornado um apóstolo à beira da morte. Cada interação agora parecia uma fachada. Ele não sabotou o avião. Você fez isso. Você estava por trás da sabotagem. Não estava? Gabriel sorriu de forma abominável. Você mal sabe, Lucas. Samuel não era apenas um mendigo. Ele era um elo, um último suspiro de algo muito maior. E eu só estou começando a desvendar a verdade. Você foi o escolhido. Não percebe? A herança que você carrega. Pare! Lucas gritou, o coração batendo como um tambor ensurdecedor. Todos os sentimentos de amor fraternal desmoronando, enquanto a verdade dele mesmo tornava-se um labirinto sem saída. Ele não poderia acreditar que Gabriel estava diante dele, que tudo seria assim. Uma luta entre irmãos, uma batalha de segredos e traições. Mas no olhar de Gabriel havia um brilho, algo que indicava que ele estava prestes a dar um passo ainda mais aterrador. A multidão estava em alvoroço e Lucas sentiu a pressão de milhões de olhos sobre ele. Você vai descobrir o que realmente é ser parte de nossa família. E quando descobrir, não seja surpreendido com o que vem a seguir. E antes que Lucas pudesse entender, Gabriel virou-se em um movimento veloz e disparou mais um tiro. Mas não era em Lucas. Era na multidão. O grito que se seguiu era um eco que transformou todo o calor ao redor em um túmulo de medo. As pessoas gritaram enquanto o caos recomeçava. Lucas sentiu que o chão sob seus pés estava se desintegrando. Ele havia perdido o controle não apenas da situação, mas da própria vida. E entre um tiro e outro, a única certeza que ele tinha era a seguinte: a verdade estava mais próxima do que nunca. Mas, mais aterrorizante, ele não sabia se estava pronto para revelá-la. E enquanto tudo isso acontecia, alguém na multidão observava. Uma figura familiar, presa na penumbra, um olhar que prometia mais desdobramentos. A verdade sempre encontra um jeito de vir à tona, Lucas.
No fundo, ele sabia que tudo ainda estava longe de terminar. Lucas estava paralisado. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos. A verdade parecia se desdobrar em um labirinto de confusão e dor. Mas quando ele olhou para Gabriel, seu irmão, algo dentro dele se partiu. Você estava vivo! Ele gritou, a incredulidade misturada com raiva. Por que você fez isso? Gabriel sorriu de forma sardônica, mas havia algo em seus olhos que revelava mais do que raiva. Você nunca prestou atenção, Lucas. Nunca quis ver a verdade que estava bem à sua frente. E então, em uma reviravolta chocante, ele apontou para o corpo de Samuel, coberto aos pés da praia. Essa história não é sobre mim. É sobre ele. Samuel não era só um mendigo. Ele sabia tudo. Um peso esmagador pairou entre eles. Sabia de quê? Lucas perguntou, a voz tremendo. O que mais seu irmão podia esconder? Antes que Gabriel pudesse responder, a mulher, que havia encontrado antes, começou a gritar, correndo em direção ao que restava da multidão que se dispersava em pânico. Ele tem que saber. A verdade precisa vir à tona antes que seja tarde. Lucas olhou para a mulher, confuso. E que você sabe? O que Samuel sabia? O desespero misturava seu coração. O tempo parecia correndo. As revelações estavam escapando como areia entre os dedos. Ele não era apenas um piloto. Ele estava protegendo você. A sua vida está cheia de mentiras. E Samuel acabou pagando o preço. Ela gritou, a voz cheia de emoção. Pagando o preço por quê? A angústia tomou conta dele. Os olhos de Lucas se fixaram em Gabriel, esperando uma resposta. Mas antes que pudesse fazer mais perguntas, a mulher tropeçou. Sua expressão de terror tomou conta de suas feições. Para onde quer que Lucas olhasse, as sombras da revelação se aprofundavam. Um novo tiro ecoou na praia, e dessa vez as pessoas gritaram em um frenesi. O homem de capuz negro havia voltado, a arma em punho, mirando em direção à mulher. "Calha a boca!" ele gritou, seu rosto oculto pela sombra. "Lucas, cuidado!" a mulher gritou, e tudo aconteceu em um instantâneo. Lucas se lançou diante dela, sentindo o calor de um tiro passando perto dele. O mundo parou enquanto ele voava e o peso inimaginável de quantas vidas estavam em jogo colidiu em sua mente. Mas o que ocorreu em seguida foi ainda mais inesperado. Uma figura familiar emergiu da multidão. Um homem corpulento, de terno escuro e sapatênis afilados, que Lucas conhecia muito bem. Era o advogado da família, um cara que sempre havia estado ao lado de seu pai. "Chega!" ele gritou. "Chega de mentiras! Você precisa saber a verdade!" Lucas olhou espantado. "O que você está fazendo aqui?" A cada palavra, sua confusão crescia. "Você sabia de tudo. Eu sempre soube." E Samuel teve que sacrificar sua vida para manter a verdade segura. A verdade que você nunca quis aceitar. A afirmação explodiu como uma bomba, fazendo com que o tempo parecesse suspenso. As revelações começaram a se entrelaçar. A culpa começou a circular. A história de seu passado se entrelaçando com os erros de sua família. Samuel não era tudo aquilo que pensara. E tudo poderia ter mudado não fosse pelas decisões erradas de seu pai. Em meio a gritos e confusão, Lucas sentiu seu coração acelerar. O homem de capuz parecia hesitar, confundido. A mulher ao seu lado olhou para Lucas, seu olhar implorando compreensão. "Você precisa decidir. O que você vai fazer agora?" Lucas olhou para todos. O homem de capuz, o advogado, sua família, a mulher. Tudo queimava em seu peito. "Eu não sei", murmurou.
enquanto a dúvida se misturava à raiva. O passado e o presente colidiam em sua mente. E naquele momento, com todo o caos ao redor, uma pergunta final ecoou em sua mente. Qual é a verdadeira natureza de quem eu sou? As respostas estavam se aproximando, mas a resposta que ele realmente precisava conhecer ainda estava à frente, nas sombras. Enquanto o capuz negro balançava, Lucas sentiu que a vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. O que mais poderia descobrir sobre seu passado? E como isso afetaria seu futuro? Ele estava prestes a descobrir. Lucas estava paralisado. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos. A verdade parecia se desdobrar em um labirinto de confusão e dor. Quando ele olhou para Gabriel, a fúria e o desapontamento se misturavam. Em seu olhar, Você estava vivo, ele gritou. Por que você fez isso? Gabriel, com um sorriso sardônico, parecia mais um fantasma que um irmão. Você nunca prestou atenção, Lucas. A verdade estava na sua cara e você fechou os olhos. A multidão se agitou, o pânico ainda visível nos rostos das pessoas que assistiam tudo de longe. Samuel sabia, ele sempre soube. Estava lidando com um jogo muito maior e você nunca percebeu. Lucas sentia seu coração disparar. O que Samuel sabia? O que estava se desenrolando diante dele? As palavras de Gabriel ecoavam enquanto ele tentava entender naquela confusão. Então, antes que pudesse responder, a mulher que estava ao seu lado começou a gritar. Seus olhos estavam arregalados e ela parecia prestes a colapsar. Ele tem que saber. A verdade precisa ser revelada antes que seja tarde. Que verdade? O que Samuel sabia? A urgência de Lucas enchia o ar. Ele não podia deixar que essa chance escapasse. Ele olhava para Gabriel, esperando respostas, mas tudo o que recebeu foi um sorriso enigmático. Antes que pudesse perguntar novamente, um novo tiro ecoou. O pânico tomou conta da multidão e todo mundo começou a correr. Lucas se virou e a mulher caiu ao chão, atingida. Um grito cortou o ar e ele percebeu que era dela. Não! Lucas se lançou em direção a ela, mas a cena estava se transformando em um pesadelo. O homem de capuz estava se movendo e o tempo parecia desacelerar. Calha a boca! Gritou o homem, seu rosto oculto pela sombra. Ele não estava apenas ameaçando a mulher, mas Lucas também. E quando tudo parecia se desenrolar em caos, uma figura conhecida surgiu do fundo da multidão. Era o advogado da família, aquele que sempre pareceu estar ao lado de seu pai. Chega de mentiras, Lucas! Ele gritou, interrompendo tudo. A verdade precisa vir à tona. Lucas ficou chocado. O que você está fazendo aqui? Você sabia de tudo? A confusão ganhava formas e tamanhos, cada revelação transformando seus pensamentos em gás de pressão. Eu sempre soube. Samuel fez o que fez para proteger sua vida. Ele não era apenas um piloto, estava escondendo você de realidades insuportáveis. A respiração de Lucas ficou difícil. O corpo da mulher estava estirado no chão. O caos ao redor começava a se acalmar apenas quando tudo parecia prestes a desmoronar. O homem de capuz hesitou por um momento, mas depois avançou em uma direção que Lucas não compreendeu. Samuel era parte de um legado que deveria ter sido interrompido, Lucas. Você está prestes a entrar em um caminho sem volta. Suddenly, everything exploded. O vento invadiu a cena como um som ensurdecedor. Um clarão ofuscante. Uma explosão. O chão tremeu e a poeira levantou-se como um véu assustador, encobrindo a visão. Lucas foi jogado para o lado, sentindo a dor na mandíbula quando atingiu o concreto. Ele coube em seu próprio caos, mas entre a confusão, sentiu um ponto de clareza.
Quando tudo se acalmou novamente, o pânico ainda estava lá, mas algo mais pesado pairava no ar. Lucas se levantou, esforçando-se para enxergar. A mulher estava ali, mas o advogado não estava mais. O homem de capuz tinha desaparecido. E Gabriel... Você me traiu! Lucas gritou para seu irmão, sua voz tremendo de emoção. Mas Gabriel estava parado, seu rosto agora sério, sombrio. E então, como um raio, a verdade caiu como um manto sobre Lucas. Samuel não era só um mendigo, ele era parte de nossa família. Meu pai o conhecia, era nosso meio-irmão. E você não é quem pensa ser. O tempo parou. O chão parecia escorregar sob seus pés. Os olhos de Lucas estavam arregalados de horror. O que ele havia construído, a vida que conhecia, tudo poderia desmoronar em questão de segundos. Ele lutou para processar a revelação. Isso mudaria tudo. A conexão entre eles era bem mais profunda do que qualquer um poderia imaginar, emaranhada com segredos e traições. Você se lembra do testamento do nosso pai? Gabriel continuou, a voz cortante. Ele deixou algo que muda tudo, e você está prestes a descobrir. As palavras pairaram no ar denso e pesado. A verdade parecia próxima, mas Lucas não sabia se estava preparado para verdadeiramente descobri-la. Ele olhou para o corpo da mulher, para o caos ao seu redor, e por um momento sentiu uma solidão profunda. O que mais ele não sabia? A pergunta ecoava em sua mente, uma sombra ameaçadora que o seguia. Enquanto a poeira baixava e a multidão dispersava, Lucas percebeu que a história estava longe de acabar. O que ele faria agora? E quem era realmente Samuel? Havia algo mais a ser revelado, algo que poderia mudá-lo para sempre. Lucas estava paralisado. O eco do tiro ainda reverberava em seus ouvidos. Envolto em confusão e dor, ele encarava Gabriel, seu irmão, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Você está mentindo! Não pode ser verdade! Gritou enquanto a realidade se desdobrava como um pesadelo. Gabriel sorriu de forma sombria, claramente satisfeito com o impacto de suas palavras. Lucas, você nunca quis saber a verdade. A vida que você levou foi uma mentira. E a entrada de Samuel nessa história foi mais do que você imagina. Samuel? Ele era apenas um mendigo, nada mais. A raiva começou a borbulhar dentro de Lucas, mas ao mesmo tempo, uma semente de dúvida se enraizava em sua mente. O que você quer dizer com isso? Antes que Gabriel pudesse responder, o ar se tornou pesado, carregado de tensão e pavor. Um grito cortou a confusão. Cuidado! Era a mulher da multidão, seus olhos arregalados, enquanto ela apontava para algo atrás de Lucas. Sem pensar, ele se virou e viu, em uma fração de segundo, uma figura emergindo da fumaça da explosão. Era o homem de capuz. Mas o que ninguém esperava aconteceu. Com um movimento rápido, ele puxou uma faca, não para atacar, mas para se cortar. A lâmina reluziu sob a luz do sol, enquanto ele murmurava algo inaudível. Uma aura de desespero envolveu o ambiente. Não, para! Lucas gritou, mas era tarde. O homem se cortou, deixando o sangue escorrer e misturar-se com a poeira do chão. A cena se transformou em um turbilhão de gritos, pessoas tentando se salvar, mas Lucas ficou congelado. A dor e o horror invadiram seu corpo. O que você está fazendo? Quando o homem de capuz caiu de joelhos, o que ele pronunciou fez tudo mudar. O sangue é a chave. A verdade está em seu gene. A verdade que Samuel escondeu. Ele ergueu a cabeça e Lucas percebeu que conhecia aquele rosto. Era um velho amigo de infância, desaparecido há anos. Eu sou seu irmão também. Os olhos de Lucas se arregalaram. O quê? O caos à sua volta parecia ter desaparecido. Tudo que ele conhecia desmoronava. Sim, não só você e Gabriel.
Samuel sempre soube de nós. Ele foi mandado para proteger você, mas os segredos da família, eles são mortais. A voz do homem era fraca, mas as palavras irradiavam a verdade. Eu fui forçado a me afastar. Agora, o que você achará é o que vai alterar tudo. Lucas sentiu um nó na garganta. Ele havia crescido acreditando que seu passado era claro. Havia sempre mudado, sempre se reerguendo. Mas isso era uma nova realidade que pareciam ter escondido. Uma lembrança antiga veio à mente. Conversas de seu pai sobre linhagens perdidas, segredos de família. Você é do legado. Sua vida sempre teve um propósito. O homem continuou, a voz quase sumindo. Antes que pudesse absorver tudo, o barulho dos sirenes começou a se aproximar. A polícia, paramédicos, as pessoas estavam em pânico, correndo em direção à saída da praia. Lucas voltou os olhos para Gabriel, agora com uma expressão de profundo choque. Você sabia disso? Gabriel estava imóvel, seus olhos em branco. Não, isso não pode ser verdade. Mas a confusão continuou. O homem de capuz lutava para ficar consciente, e o tempo parecia parar. Você precisa unir as forças. Descobrir a verdade antes que seja tarde. Ele implorou, a voz se tornando quase um sussurro. Nesse momento, uma explosão de informações preencheu a mente de Lucas, enquanto tudo ao seu redor parecia sumir. O homem ao seu lado estava revelando secretos há muito enterrados, segredos que mudança a vida de todos. Era uma batalha interna, uma luta entre o que ele achava, que sabia, e a realidade que estava se formando diante de seus olhos. Então, antes que pudesse fazer mais perguntas, o homem de capuz caiu, a vida se esvaindo. Não! 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 Lucas gritou, dançando entre a dor e o desespero. Ele não sabia se poderia lidar com isso. Os olhos de Gabriel finalmente refletiram entendimento e uma determinação subitamente feroz. Isso não acabou, Lucas. Precisamos descobrir como isso tudo se conecta. Eles estão vindo atrás de nós. E naquele instante, rodeado por caos e incerteza, Lucas percebeu que a única verdades que restavam eram muito mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. O que mais havia escondido sob a superfície dessa maldita família? E o que aconteceria quando finalmente enfrentassem esses demônios? A única certeza era que estavam prestes a adentrar um mundo onde a verdade poderia ser muito mais devastadora do que a mentira. Lucas estava paralisado. O homem de capuz tinha revelado algo tão chocante que cada palavra ecoava em sua mente. O ar estava pesado com a urgência da revelação. O que você quer dizer com meu irmão também? Lucas perguntou, o coração acelerado. O caos ao redor parecia se desvanecer, e a intensidade daquela situação drenava suas forças. O homem de capuz, quase sem vida, expirou fundo, olhando diretamente para Lucas. Samuel, você, Gabriel, somos todos parte disso. Nossos destinos estão interligados. Não importa o quanto você queira fugir. A verdade sempre encontrará um jeito de te pegar. A cada palavra, a tensão aumentava, e a ausência do som se tornava ensurdecedora, como se o mundo ao redor tivesse parado. Lucas olhou para Gabriel, que agora parecia atordoado. Isso não faz sentido, Gabriel gritou, a raiva aflorando, seu rosto estranhamente pálido. Não pode ser verdade. Mas aquela revelação estava lançando novas sombras sobre as lembranças da infância de Lucas. Ele sempre soube que havia algo errado, algo inacabado nas histórias contadas por seu pai. Você estava mentindo para nós, para mim, para o Samuel, Lucas gritou. O desespero vertia em cada sílaba. O homem de capuz, tremendo, vez outra balançou a cabeça. A verdade vai pegar todos nós. Ele perdeu o sentido por um momento.
os olhos quase fechando. E a luta que estava prestes a começar parecia crescer a cada segundo. A multidão estava ao redor, mas todos pareciam ser apenas silhuetas, sombras navegando pelo mundo. Samuel tinha um plano que seus pais não queriam que você soubesse. Mas o preço foi alto. A voz dele estava mais suave e a luz em seu olhar começava a desaparecer. E então, como se tudo se desenrolasse numa cena de filme, um grito cortou o ar. "Olha, ele se foi!" Alguém gritou, apontando para o homem de capuz. O pânico tomou conta novamente e as pessoas começaram a correr. Mas algo mais chamava a atenção de Lucas. O corpo de Samuel estava ali, cercado por policiais. Mas como um fio puxado, a realidade tomou uma nova forma e um novo silêncio permeou o ar. "Não", Lucas sussurrou. A fiabilidade de tudo o que estava ouvindo começou a desmoronar. Os murmúrios aumentavam, as autoridades chegando ao local. E enquanto tudo isso acontecia, uma figura familiar emergiu da multidão. Uma mulher que Lucas reconheceu imediatamente. Era a mãe deles. Uma sombra de seu passado. Uma mulher que havia se afastado. "Oi, queridos. Eu voltei." A voz bela era um eco distante, mas a confusão no rosto de Lucas e de Gabriel era palpável. Havia segredos que eu tinha que esconder. Segredos sobre seu pai, sobre Samuel. E os olhos dela brilharam com uma mistura de medo e alívio. Lucas estava chocado. "Mãe, o que você está fazendo aqui? O que você sabe?" A urgência crescia, o desespero se apertando em seu peito. Ele nunca esperaria aqui, não assim. "Eu voltei porque vocês estavam em perigo. O que Samuel estava fazendo era para proteger vocês, mas tudo saiu do controle. Não é só sobre você e Gabriel." Ela respirou fundo, o peso das palavras quase a fazendo avermelhar. Samuel era o único que sabia como parar o que estava vindo. E naquele instante, tudo virou um turbilhão. Lucas sentiu uma vertigem, como se as terras sob seus pés estivessem desmoronando. "Parar o quê? O que você está falando?" Mas ela hesitava. O olhar dela se perdia na multidão. E Lucas sentiu que cada segundo estava levando-os a um caminho sem volta. E então, como um estalo, tudo se intensificou. Um grito, uma explosão de luz e o caos tomaram conta novamente. Então Lucas viu como o homem de capuz levantou a mão antes de desabar, sussurrando palavras que ele não conseguiu entender. E de repente, um novo tiro ecoou, mas não foi em direção a eles, foi em direção a ela. A mulher caiu no chão, um movimento tão rápido que Lucas não pôde processar. "Mãe!" Ele se lançou em sua direção, o mundo se despedaçando ao seu redor. O que estava acontecendo? O que tudo isso significava? Caos agora tinha um novo rosto, e enquanto as peças do passado começavam a se encaixar, Lucas se viu cercado por mentiras, traições e uma nova conexão que poderia estourar como um balão prestes a estourar. A dúvida o envolvia. Era isso o fim ou apenas o começo da verdadeira batalha? A verdade que eles buscavam ainda estava por vir. Mas a pergunta que ecoava agora era: quem era realmente o inimigo? Lucas estava em choque. O corpo da mulher que ele tanto tentara proteger, estirado na areia, o brilho dos olhos se apagando, era um golpe que ele nunca esperaria. O luto pesava em seu peito, um peso que o deixava sem ar, e enquanto Gabriel, seu irmão, observava a cena com um olhar dividido entre raiva e desespero. O que fazemos agora? A pergunta de Gabriel flutuava no ar, mas não havia resposta. O caos ao redor deles parecia mais um filme de terror. O homem de capuz se contorcia, a última respiração escapando de seus lábios. A verdade ainda pode ser salva, ele murmurou, os olhos se fechando.
Lucas sentiu um aperto no coração. As palavras ecoaram em sua mente. O que ele nem sabia que procurava era gritante agora. Um legado que teve que ser protegido com sangue. O sangue que agora estava se espalhando pela areia. Precisamos sair daqui, gritou Gabriel, puxando Lucas para longe do corpo. Mas cada passo que dava aumentava sua dor. Ele não queria arrancar os olhos da mulher, nem deixar sua memória se desfazer no ar. Samuel, ele sempre soube, murmurou Lucas, ainda tentando juntar os pedaços. As palavras de sua mãe surgiram em sua mente. Samuel é a chave. A ligação estava clara e mais pesada do que nunca. Ele havia perdido o único vínculo que poderia ajudá-lo a entender tudo. A multidão recuava. A polícia já estava ali, sirenes cortando a cena de horror. Precisamos contar a verdade. Tem algo a ser dito, gritou desesperado. Para ser ouvido, mas as vozes ao seu redor eram mais altas. Ele e Gabriel estavam sendo empurrados para longe, o desespero crescendo em meio à confusão. Vamos, agora! Gabriel puxou Lucas novamente, os dois se afastando. Enquanto isso, uma luz ofuscante iluminava o céu. O helicóptero pairando acima trazia uma nova onda de pânico. A poeira da praia começava a se assentar, mas a tensão entre os irmãos era palpável. O que eles realmente faziam? Qual seria o próximo passo? E então, quando estavam prestes a se perder na multidão, a mulher da qual Lucas não conseguia esquecer surgiu ao seu lado. Vocês têm que ouvir, ela gritava, a expressão firme. Samuel não era seu inimigo. Ele estava protegendo vocês. Mas por quê? O que ele sabia? Lucas precisava de respostas. Ele sabe algo sobre o passado de sua família. Algo que pode mudar tudo. Eles estavam escondendo segredos e agora não vão parar até que você também se torne uma vítima. Ela explicou, seus olhos brilhando com uma clareza que parecia ter sumido daquela praia. A urgência na voz dela fez Lucas entender que a batalha estava longe de terminar. É isso que precisamos fazer. Encontrar a verdade, Lucas decidiu. O fogo da determinação tomando conta dele. Gabriel, precisamos descobrir quem realmente somos. O olhar de Gabriel refletia uma compreensão nova. Ele assentiu. Sim, vamos juntos. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho, ele respondeu, enquanto as sirenes aumentavam e a multidão se dispersava. Enquanto se afastavam da cena do crime e começavam a vislumbrar o próximo passo, Lucas percebeu que suas vidas estavam entrelaçadas a uma história que se estendia bem além dele. Samuel, suas origens, a mulher misteriosa, tudo era parte de um quebra-cabeça que só agora começava a tomar forma. E por mais que o futuro fosse incerto, havia uma coisa clara. Juntos, eles enfrentariam o que estava por vir, e no fundo do peito a esperança crescia. A verdade poderia doer, mas era necessária. Um último olhar para trás, a praia se transformando em uma memória e um novo amanhecer surgindo. Lucas se virou, pronto para descobrir o que realmente estava esperando por eles ali fora. Um chamado para a aventura, uma busca por respostas. E agora, eu preciso de você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer ainda mais. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar instantaneamente este vídeo com ao menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Esta história está longe de terminar.